O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Edson Fachin, afirmou nesta quinta-feira, dia 12, que quem trata das eleições no Brasil são forças desarmadas e ninguém vai interferir no processo. O ministro deu as declarações durante um evento para teste de urnas eletrônicas. Abre aspas. Quem trata de eleições são forças desarmadas. Portanto, as eleições dizem respeito à população civil, que de maneira livre e consciente escolhe seus representantes. Diálogo sim, colaboração sim, mas na Justiça Eleitoral quem dá a palavra final é a Justiça Eleitoral, declarou. A manifestação de Fachin vem dias depois do presidente Jair Bolsonaro, do PL, voltar a questionar a legitimidade do processo eleitoral. O chefe do Executivo disse em uma live que as Forças Armadas não vão participar das eleições apenas como espectadoras. Começo hoje com o francês. E aí, cutucada do ministro ou tá colocando as coisas no seu devido lugar? Uma autoafirmação. É evidente, e todo mundo sabe, que as Forças Armadas não tem a ver com a eleição. Quem cuida disso é o Supremo Tribunal, é o TSE, né? Aliás, o Brasil, é um dos únicos países do mundo que tem um tribunal específico para cuidar de eleição. É muita mordomia, é muito cabide de emprego. Por isso que a gente tem casos e casos, e a campanha política nunca termina, porque temos eleições a cada 2 anos. No primeiro ano, quem é eleito não faz nada porque está cuidando da acomodação dos parceiros. No segundo ano, já está em campanha política. Então, isso são bombinhas, são briguinhas, coisinhas que o Brasil se embarafusta tão constantemente, quando deveríamos cuidar do que é essencial e necessário. E transparência em eleição não faz mal nenhum. Passa agora para o Ângelo Rigon. O Rigon, concorda com o francês? É autoafirmação isso tudo? Eu só acrescento ao francês que o país também, o Brasil, um dos poucos países a ter tribunal militar. O militar é um bicho diferente, é tratado de forma diferente. Assim como o TSE também acho esdrúxulo existir uma justiça só para as eleições. Monta-se toda aquela estrutura, aquele cabide de emprego. Isso que o Brasil tem visto nos últimos anos. Mas essa me parece uma versão moderna de uma dança, uma dancinha que ficou popular no ano de 2008, a dança do quadrado. É preciso reafirmar que cada um tem que ficar no seu quadrado diante de um desenho golpista que vem sendo divulgado pelo presidente da República. Ontem mesmo ele esteve em Maringá e de novo repetiu a cantilena. Ele é contra, ele levanta suspeitas contra o sistema que tem elegido ele, a família dele ao longo dos tempos. Então é preciso que as autoridades, cada órgão que faz parte, que integra isso que a gente costuma chamar de democracia, reafirme mesmo a sua posição. Estamos diante de constantes ameaças, Vitor, a respeito disso, né? Então é bom lembrar que ser militar é uma concessão civil. Ninguém nasce com botina, né, com coldre, com uniforme. Não nasce desse jeito. Então, o militar é uma concessão da sociedade civil. Vou passar para o Celestino agora. O Fachin tem que lembrar que ele é funcionário público, né, do eleitor. O voto é a arma do eleitor. As Forças Armadas só estão participando porque o Barroso, enquanto presidente do TSE, liberou para as Forças Armadas fazerem uma auditoria. Só que o Barroso esqueceu que a tecnologia do Brasil é muito maior do que a do TSE, né? Então, essa guerra cibernética que a gente vive hoje, e um exemplo está lá na Ucrânia e na Rússia, vai permitir que as Forças Armadas trabalhem, né, paralelamente à eleição, né? Isso graças ao Barroso. O Fachin falou bobagem, né? Eu acho que ele não entendeu o que o Barroso quis fazer, e o Barroso também não sabia dessa tecnologia que tinha as Forças Armadas. As Forças Armadas não participam do processo eleitoral, né? Quem participa é o povo, né? E o TSE é o braço do povo, o povo que paga as contas do judiciário. Então, mais uma bravata do senhor Fachin, que vai entregar o cargo
por um ministro pior ainda do que ele, né, que também não confia no processo eleitoral e não confia nas Forças Armadas, mas vamos ver o que vai dar. O presidente ontem não falou, mas não está falando mais das urnas, depois que as Forças Armadas participaram e levaram um questionário para o TSE, que até agora não respondeu ainda. Eu acho que a guerra cibernética, né, que acontece em todo o processo mundial, né, que está acontecendo, eu acho que o Fachin não se adequou a esse processo ainda. Não sei se é por causa da idade ou não, na modernidade, né? Talvez seja isso. Ele achou que as Forças Armadas ainda não tinham essa tecnologia toda, né, Okay. de participar adequadamente do processo eleitoral. Vai lá, Bárbara. Bom, eu acho que o Fachin falou o óbvio e que o Bolsonaro deveria colocar isso mais na cabeça dele. As eleições não têm nada a ver com as Forças Armadas e não tem que ter. A gente já viveu uma ditadura no Brasil e a gente não pode esquecer isso. A ditadura foi tomada pelas Forças Armadas, pelos militares, e isso tem que continuar assim. Inclusive, o Fachin falou assim: quem investe contra o processo eleitoral, investe contra a democracia. E o Bolsonaro já falou várias vezes: não tememos resultados de eleições limpas. Por quê? Porque é certeza que ele vai ganhar. Isso, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as falas do Bolsonaro para não virar um golpe anunciado, o que ele está falando. Ele está se organizando muito em relação a isso, está metendo muito a boca no TSE, metendo muito a boca nas eleições. Eu, sinceramente, como cidadã brasileira, tenho medo do que é capaz de fazer se ele perder. Então, inclusive, ele combinou com um pleito... Ele mete a boca no TSE, ele fala de alguns ministros, né, que não abriram. Inclusive, a partir do momento ele que abre... o Barroso toda a história do Daniel Silveira foi sobre isso. As Forças Armadas fazer, né, a auditoria, ele parou de falar das urnas eletrônicas. Porque ele tinha certeza que o Barroso falou ontem em live. abrir... Ele falou ontem em live, Celestino, você está desinformado. O Barroso iria abrir e o Barroso não esperava que a tecnologia do ITA, dos institutos ligados às Forças Armadas, era muito maior. Essa fala que eu falei aqui, Celestino, que ele questiona a legitimidade do processo eleitoral, foi ontem em live, depois dele vir aqui em Maringá. Depois de Maringá, live? Foi na live. Então, foi ontem. Então, não é como se ele tivesse parado de fazer isso. Ele fez ontem. É super recente, inclusive. Então, eu tenho medo do que o Bolsonaro pode fazer se ele perder as eleições. Acho que pode sim ser um golpe anunciado. E não dá pra saber. Ele tá se organizando pra isso. E ele fala assim: somente os ditadores temem o povo armado. Quero que todo cidadão de bem tenha o direito de ter uma arma, se não me engano. Termina essa frase aqui que eu não peguei o resto. E isso, o que é o cidadão de bem pra ele? Esse é o problema. O que é o cidadão de bem? É a família tradicional que ele fala. O Fachin falou outra coisa, né? E quem falou isso aqui foi o Bolsonaro. Não mas foi a arma eleitoral do povo é o voto. Então, se a arma do povo é o voto, não precisa de arma. Resolvido. Então, mas é o que... É a analogia que o Fachin fez aqui. Ele não isso aqui muito não bem, foi. né? Isso aqui foi antes. Ele achou que as Forças Armadas participavam do processo eleitoral, mas as Forças Armadas não participam. Quem participa Celestino, é o povo com voto. É que o Bolsonaro está fazendo pleito para analisar as eleições por fora. E isso é legítimo, ele tem todo o direito de fazer isso. Mas ele quer enfiar as Forças Armadas junto. Eu vou mandar pro Lanza agora. Olha, Vitor, eu vejo que o ministro Luiz Edson Fachin, aquele mesmo indicado por Dilma Rousseff, lembrando isso, inclusive vale ressaltar que cargos Pediu voto, tanto no STF quanto... Aliás, se você tá no TSE, tem que ser membro do Supremo Tribunal Federal. Então, todos os ministros supremos são indicados sim pelo presidente da República, assim como Cássio Nunes e o André Mendonça foram indicados pelo Jair Bolsonaro, o Edson Fachin foi indicado pela Dilma e assim sucessivamente. Eu vejo que o Edson Fachin tá mais perdido que segue em tiroteio. Porque teve a medida do Barroso, que concedeu a militares e outras alas da sociedade civil organizada. Lembrando que o militar, antes dele ser militar, como muito bem disse o francês, acho que o Rigon também falou, ele é civil, ele não nasce com coturno, ele não sai da mãe com coturno nos pés. Ele é um civil, então ele também tem o direito como civil de acompanhar a apuração das eleições. Eu vejo como válida a medida do Barroso para que a sociedade civil possa sim acompanhar a apuração, possa sim ter mais transparência, como muito bem defendeu de maneira brilhante o francês, tem que ter sim
transparência na apuração. Tem que ter transparência, independente com certeza. do cargo. Só tem que ter cuidado com como você vai fazer isso. Né? Exato. Mas independente do cargo, é direito de cada cidadão, de cada indivíduo que nasce no Brasil, portador de certidão de nascimento, RG, CPF, ter direito a acompanhar a apuração dos votos. Só para colocar uma gasolina aí. O Randolph Rodrigues, que é o coordenador de campanha do senhor ex-condenado, ele entrou com processo junto ao TSE, né, indagando a respeito da auditoria que o PL, o partido do presidente, vai fazer depois da apuração. Isso está no Código Eleitoral. Todo mundo, qualquer fiscal eleitoral, qualquer delegado eleitoral pode fazer. E o Randolph está lá prevaricando de novo.